Sabe? É curioso pensar, e se um texto de 2.500 anos, escrito lá para generais em campos de batalha, fosse, na verdade, o manual mais importante para os nossos desafios de hoje? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em A Arte da Guerra de Sun Tzu, mas, olha, não como um livro sobre batalhas com espada e escudo, não. A gente vai ver ele como um guia atemporal de pura estratégia. Vamos pensar um pouco como é que se vence uma negociação difícil? Ou como se consegue aquela promoção, ou simplesmente se destaca num mercado que está cada vez mais competitivo? A gente costuma ver esses momentos como batalhas, né? Mas a grande questão é, será que precisa mesmo lutar para vencer? Ok, vamos aprofundar um pouco nisso aqui. Gustavo Cerbasi, lá no prefácio da obra, ele aponta uma coisa genial. A nossa vida moderna é, no fundo, uma sequência de negociações, de conflitos que são muito mais sutis. Só que, ao contrário dos soldados da antiguidade, a nossa preparação para essa guerra delicada é quase zero. A gente chega nela, como ele mesmo diz, como soldados frouxos. E é exatamente aí que entra o Sun Tzu. Isso aqui não é um manual sobre como destruir o inimigo, de jeito nenhum. É um compilado de técnicas para vencer antes mesmo da luta começar. A sabedoria dele vai muito além do campo de batalha, sabe? Ela se encaixa perfeitamente nos negócios, nas negociações e na nossa vida pessoal. Bom, nesta nossa análise, a gente vai fazer justamente isso, conectar esses princípios milenares com a nossa realidade. Vamos passar pela guerra do dia a dia, pelo poder do autoconhecimento, pela arte do engano, pelo objetivo de vencer sem lutar e, no final, como aplicar tudo isso na sua própria batalha, com as suas próprias regras. Vamos lá então. O ponto de partida, o pilar de toda a estratégia do Sun Tzu, é o conhecimento. Antes de qualquer movimento, de qualquer plano, tudo, absolutamente tudo começa com uma avaliação bem profunda. A simplicidade dessa frase é o que a torna tão poderosa. É a essência de tudo. A lição aqui não é sobre ter mais força, mas sobre ter clareza. A vitória ou a derrota, na verdade, ela é decidida muito antes do primeiro confronto sequer acontecer. E o Sun Tzu detalha isso de um jeito brilhante. Olha só como a lógica se constrói. Conhecer só uma parte do jogo leva a resultados instáveis. A ignorância total, bom, essa leva ao fracasso inevitável. Apenas o conhecimento completo dos dois lados é que garante a vitória. É quase uma fórmula. Mas, afinal, o que significa conhecer? Para Sun Tzu é analisar esses 5 fatores aqui. A lei moral é o alinhamento, o propósito da equipe. O céu são as condições externas que a gente não controla, tipo o timing, o clima do mercado. Terra é o campo de batalha em si, o contexto onde a disputa acontece. O comandante é a liderança, suas qualidades e falhas. E por fim, método e disciplina é a organização, a logística. Avaliar tudo isso é o primeiro passo para a vitória. Ok, com todo esse conhecimento em mãos, o próximo passo é começar a moldar a percepção do oponente. E aqui a gente entra na arte do engano. Essa frase é direta, né? E implacável. Para Sun Tzu, a guerra não é um confronto direto de força contra força. É um jogo de percepções. O objetivo não é ser mais forte, mas parecer aquilo que não se é, para levar o oponente a cometer um erro fatal. E olha que genialidade tática. Não se trata de mentir, mas de controlar a narrativa. Fazer o oponente superestimar ou subestimar a gente. Irritá-lo para que ele haja por impulso. Fingir fraqueza para alimentar a arrogância dele. Cada movimento é friamente calculado para explorar a psicologia de quem está do outro lado. O Sun Tzu faz esse contraste perfeito entre o líder que planeja e aquele que age por impulso. O general impaciente, que manda seus homens para o ataque como formigas pulando, acaba perdendo 1/3 deles em vão. Já o líder sábio? Esse vence antes mesmo da luta, evitando perdas desnecessárias. A paciência estratégica sempre supera a força bruta. Isso nos leva finalmente ao ponto mais alto da filosofia de Sun Tzu. A ideia mais poderosa e talvez a mais mal compreendida de toda a obra dele. É aqui que ele começa a virar o nosso conceito de sucesso de cabeça para baixo. A mentalidade comum é que vencer é derrotar o oponente no combate direto. Mas Sun Tzu está preparando o terreno para uma ideia muito mais elevada. E aqui está o ponto crucial. A verdadeira maestria não é destruir o oponente. É tornar a luta desnecessária. É vencer no campo da estratégia, da psicologia, do posicionamento, de um jeito que o inimigo simplesmente olhe e reconheça que não tem como vencer. Esse gráfico aqui mostra essa hierarquia de forma perfeita. A melhor estratégia de todas, a que tem valor máximo, é frustrar os planos do oponente antes que aconteçam. A segunda melhor é isolá-lo dos seus aliados. E a pior de todas, a de menor valor, é o ataque direto e custoso, como sitiar uma cidade. A luta é o último recurso, nunca o primeiro. Certo, agora vamos amarrar tudo isso e trazer diretamente para nossa realidade. Como é que essa sabedoria de 2.500 anos se traduz para os desafios que a gente enfrenta no século XXI? Essa citação do Cerbasi faz a ponte perfeita. O livro não é sobre guerra, é sobre fortalecer o poder de negociação. É sobre sair ganhando de um jeito que a outra parte não se sinta derrotada, o que acaba criando oportunidades para vitórias futuras. E aqui estão os exemplos práticos do dia a dia. O campo de batalha pode ser a negociação de um salário, a gestão de um conflito pessoal ou a construção de uma carreira. Em todas essas situações, os princípios se aplicam. Conhecer o cenário, planejar, usar a psicologia a seu favor e buscar aquela vitória que preserva, ao invés de destruir. Se tem uma única lição para tirar de tudo isso, é esta aqui. Quem está mais bem preparado controla o resultado. A preparação transforma conflitos em potencial em vitórias, muitas vezes antes que a batalha sequer comece. A vitória é uma consequência do planejamento, não do acaso. E pra gente fechar, fica esta reflexão. Pense em um desafio que está aí na sua frente. Com base em tudo que a gente viu, como a preparação, o conhecimento e a estratégia poderiam garantir a vitória antes de qualquer confronto.
A resposta para essa pergunta? Bom, essa é a verdadeira arte da guerra.